Vamos orar e dar início à nossa aula. Querido e eterno Deus, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por este dia, pelo dia do Senhor. Obrigado, Pai, por cada vida que levanta com alegria, com disposição de estudar a palavra do Senhor. Quero te louvar pela vida de homens e mulheres que têm separado este tempo para poder crescer mais, Senhor, nossa vida contigo, no conhecimento da tua palavra, em um comportamento que é digno da nossa salvação. Por isso, Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por eles, por todos nós que estamos juntos diante da tua palavra, e pedir, Deus, que teu Espírito nos ensine uma vez mais. Sê conosco, Senhor, conheces nosso coração, saibas o que precisamos, e nós queremos, em nome de Jesus, que esta manhã seja mais uma oportunidade, Pai, que o Senhor trabalhe em nosso ser, em nosso coração, em nossa mente, e nos faz mais semelhantes à pessoa maravilhosa e bendita do nosso Salvador Jesus. Em nome dele, nós oramos, entregando nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja. Oramos por aqueles que ainda se encontram com dificuldades, com problemas em seus lares, com problemas de enfermidade, com problemas do coração. Ó Deus, como é o caso, Senhor, da irmã Lúcia, Dini, Rúbia, conforto, consolo do Espírito Santo do Senhor a essas vidas. Nós colocamos todos esses amados em tuas bondosas mãos e pedimos a tua bênção também. Oramos assim, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Muito bem. Quem chegou depois aí? Irmã Cida, bom dia, irmã Cida. Legal. Então, alguém pensou alguma coisa aí da minha pergunta? Destacou alguma coisa em Pedro? Ou não? Vamos ver se vocês falam mais hoje, né? Vocês estão muito quietos aí. Nós não estamos travados, não. Vocês estão me ouvindo, né? Então, né? Fernando, tá me ouvindo, Fernando? Ah, tá. Acordou. Acorda aí, cara. Tira a remela do olho. Vai lavar o rosto. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a situação de 1 Pedro. Eu fechei. Isso eu não consegui responder. Pode ser isso, Marcão. Joia. Puder descer. Não sei se é menor. Tem duas causas principais que nós temos para essa epístola, né? Qual é o pano de fundo da carta de Pedro? A gente conhece alguns versículos, né, na mente, né? Sede santos, porque eu sou santo, né? Diz lá no início da carta. Depois daquela passagem mais conhecida nossa, né, de que fala de que nós somos o povo, né, para levar, para anunciar as grandezas de Deus, que ele também fala nessa carta. Mas qual é o pano de fundo da carta de 1 Pedro? Eu coloco aí duas causas principais, dois motivos, que vai mostrar para a gente o que estava acontecendo com aqueles cristãos. O que acontecia com os leitores originais, e que é o alerta para você e para mim nesta manhã. Primeiro, a motivação é de que aquela igreja estaria experimentando, né, uma situação inédita, né, de perseguição, né, diferente do que nós estamos acostumados de perseguição, né? Nós já falamos um pouquinho lá atrás sobre a questão de Nero, tudo que Nero fez, né? Mas a perseguição que eles estavam aqui enfrentando tinha uma conotação diferente, tá? Era uma questão mais relacional, né, para com as pessoas. A gente vai olhar um pouquinho para isso. Então, vamos ler alguns versículos aí
Tá? Alguém abre a Bíblia para mim? 1 Pedro, vamos ler 1:6, o 3:13-17. Vamos dar uma lida nesta perseguição que eles estavam enfrentando. Quem é que vai ler para nós hoje aí? Nós estamos sem o nosso escriba, o Duó. Quero que vocês participem. 1:6. Por favor. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ok. 3:13-17. Cíntia, por favor. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É até o 16? 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Ok. E o 4:12 até o 19. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se alguém de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofrem como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por deste nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Legal. Obrigado, Cíntia, por enquanto. Se a gente pudesse colocar assim, uma linha, né, para 1 Pedro, tem uma frase de um professor que ele fala assim: 1 Pedro consola os crentes sofrendo por Cristo sendo inocentes. Então, a carta de Pedro vai falar sobre esse tipo de sofrimento, que é um sofrimento enfrentado mesmo sendo inocentes. Então, essas 3 passagens que nós lemos, vocês falam primeiro que ele diz assim: olha, não fiquem tristes, porque é por um breve tempo, né, vocês vão enfrentar várias provações. Depois, no capítulo 3, nós lemos também, ele fala da questão de passar por dificuldades, mas pelo nome de Jesus Cristo, né? Não fiquem amedrontados com as ameaças. E aí aquela passagem mais conhecida: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder. E o capítulo 4, que a Cíntia leu, que fala até da questão de que este fogo, que ele usa a expressão, né,
o juízo de Deus passando primeiramente pela casa de Deus. Isto é, por conta dos pecados, Deus julga o seu povo. Tá? E ele fala, se Deus julga o seu povo, né, quanto mais aqueles que são incrédulos, que não conhecem e não confiam em Jesus Cristo. Então, a ideia é de sofrimento, a ideia é de dificuldades, a ideia é de problemas ou situações enfrentadas por conta do nome de Jesus Cristo, por conta do fato de ser cristão, né? E a questão relacional que eu queria destacar para a gente, que é especialmente o capítulo 3 que nós lemos, quando ele fala para nós estarmos preparados para responder. E é um pouquinho disso que eu queria, nessa manhã, colocar para a gente dentro da carta de 1 Pedro. Né? Essa preparação. Né? Como é que nós estamos sendo preparados individualmente, na minha vida com Deus, para que eu saiba reagir? Como é que eu tenho reagido? Ainda que hoje nós estejamos meio isolados e quase não nos relacionamos, né? No mínimo um pouco menos do que antes, mas eu queria que a gente pensasse um pouco juntos, tá bom? E a gente fosse levantando algumas questões, tá legal? Então fica aí o desafio para você poder compartilhar na hora que você quiser. E uma segunda ideia, né? Uma segunda posição para o pano de fundo dessa carta, leia comigo, olha, é um desprezo aparente da distinção que deveria haver entre cristãos e pagãos em termos de conduta e associação. Isso quer dizer o seguinte, os leitores originais estavam desprezando essa distinção e se deixando levar pela pressão. Então, a pressão que existia naquela época e que existe para nós hoje também é aquela mesma ideia de Paulo aos Romanos. A pressão que existia era para que as pessoas, para que os leitores originais, eles estivessem se conformando ao comportamento dos incrédulos. E eles, por conta dessa pressão, por conta do que Pedro coloca no capítulo 3, fala das ameaças, né? Eles estavam desprezando a distinção. E aí, vocês vão ver comigo, quando a gente começar o desenvolvimento da carta, que Pedro, ele vai começar falando da salvação em Cristo Jesus. E depois ele vai mudar o tom da conversa. Por quê? Porque ele estava interessado em mostrar para os irmãos que essa distinção deveria ser mantida. Tá? Há que ter uma distinção entre cristãos e pagãos em termos de conduta. Né? Vocês já ouviram essa ideia, né? Parece que já naquela época existia uma certa mistura, né? Quem é crente e quem não é crente, né? Por que aquele crente age dessa maneira? Ele está agindo igual ao pagão, igual ao incrédulo. Então, vocês percebem que muitas vezes o que acontece hoje com a gente não é novidade. Já existia naquela época. Por isso que a palavra de Deus é tão linda, tão maravilhosa, né, que ela está escrevendo para pessoas há 2000 anos atrás. E o ser humano é o mesmo. Né? O nosso coração é a mesma coisa. O contexto hoje é diferente. Mas há hoje em dia, né, uma ação também para que a gente se conforme ao comportamento, ao estilo de vida, ao jeitão de viver daquele que não é crente. Então, a carta é um alerta também. Por quê? Porque havia da parte deles um desprezo. Eles estavam deixando de lado essa questão da distinção. Então, comigo,
Sim ou não? Sim. Faz o dedinho assim, eu quero ouvir você com gestos, vai, com o dedinho. Legal. Esses dois elementos que estão colocados aí correspondem, então, a essa ênfase na esperança e no chamado celestial. Vai se opor à tendência natural ao desespero frente a um sofrimento. E o segundo ponto, a um relaxamento na conduta cristã. Então, Pedro vai enfatizar essas duas questões. Primeiro, não há por que ficar desesperado por conta de uma adversidade, por conta de um sofrimento. E não há que ter também nenhum tipo de relaxamento na conduta cristã. Queridos, se nós relaxarmos um pouco que seja, a gente escorrega, né? Mas se nós relaxarmos um pouquinho, a gente vai deixar de honrar o Senhor em alguma área. Tá bom? Posso seguir? Alguém quer comentar alguma coisa? Se vocês não comentam, eu pergunto, hein? Aí é pior. Acho eu. Se vocês não falam, eu jogo pergunta para vocês, hein? Viu, irmã Cida? Muito bem. Marcão, se você puder passar o próximo slide. Ok. 1 Pedro possui um tom acentuadamente pastoral. Então, ele vai tratar com orientações, com exortações, para uma resposta cristã adequada à oposição da sociedade, do mundo em que a gente vive. A passagem chega mais perto de uma afirmação deste propósito é 5:12. Vamos ver lá? Tem aí uma parte, a parte final que interessa para a gente. Só para confirmar, tá vendo? Está aí na tela a parte B do versículo, ele fala assim: eu lhes escrevi resumidamente. Ele começa falando de Silas, Silvano, encorajando-os e testemunhando que esta, sem o acento, não deveria ter o acento, esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Vocês percebem que ele está terminando a carta. E ele vai, ao longo dos 5 capítulos, ele vai enfatizar a questão do encorajamento face a uma oposição, face a um sofrimento. E aí eu pergunto para nós, vamos tentar compartilhar um pouquinho. O que vocês acham? A igreja hoje, nós como cristãos, nós sofremos algum tipo de oposição? O que chama a atenção? Qual tipo de oposição que você percebe que você vive, ou que a igreja vive hoje em dia? Queria ouvir um pouquinho vocês. O que vocês acham? Que tipo de oposição ou até de sofrimento a igreja tem sofrido nos últimos tempos? Vamos lá. Oi, bom dia. Estou sozinho aqui ou tem gente comigo? Está aberto? Ô, pastor. Fale. Eu acho, assim, pelo menos o que eu tenho visto, assim, uma parte nessa, no que diz respeito à suposta perseguição hoje na igreja, eu acho que está havendo, assim, uma espécie de desprezo, né, pelos crentes, por aqueles que buscam dentro da mente deles, né, uma vida livre, né, pelo fato dos cristãos, dos crentes se oporem
principalmente da parte do movimento LGBT, né? Porque eles veem assim, hoje essa, vamos dizer assim, essa busca, né, pela liberdade enquanto sociedade, tudo aquilo que supõe a suposta liberdade que eles entendem como liberdade, então acaba eles vendo o crente como uma pessoa preconceituosa, né? E no trabalho, muitas vezes você sente assim vamos dizer assim, o peso, né? Aqueles grupos que defendem essa liberdade, o homossexualismo, a forma de se relacionar, né? Do livre, da pessoa ser livre para ter quantos relacionamentos quiser, da forma que quiser, quando quiser. Então, isso acaba se refletindo de uma forma assim bastante acentuada para os crentes que trabalham nesse meio, assim, essas turmas, né? Aham. Eu acho que a coisa assim, muitas vezes a gente já percebe, pelo menos eu percebo assim dentro do pessoal com quem eu trabalho. Hoje eu tenho uma equipe que eu posso dizer que todos no meu trabalho são pessoas tementes a Deus. Em religiões diferentes, né? A maioria são espíritas mesmo. Mas eu já trabalhei, por exemplo, num equipamento onde só eu e uma moça eram cristãs, as outras se dizem ateus, né? Mas aquele ateu catequizador, né? Onde sempre fazem, assim, referência a Deus, inclusive, como algo que eles têm desprezo, como alguém que não existe, que além de não existir, né? Eles faziam até umas falas, assim, bem pejorativas, né? Assim, umas coisas bem agressivas mesmo, a ponto de, no momento, claro que eles não diziam isso direto para mim, mas acabavam soltando, né? Em alguns momentos, dentro né, de momentos assim, não no trabalho em si, que houve um momento assim que eu coloquei para eles que o mesmo direito que eles tinham de ser ateu, os outros também têm o direito de professar sua fé, né? E que o respeito ele é recíproco, né? Então assim, da parte dos cristãos, como eu e a outra moça, nós nunca fizemos qualquer coisa que fosse direcionado para eles, para falar do fato deles não terem uma fé, ou não crerem em Deus, ou coisa do tipo. Mas já a gente sentia, assim, da parte de alguns, realmente, assim, piadas ou indiretas, né, como se nós fôssemos, assim, os cristãos, um bando de alienados, né? E, assim, coisas bem pesadas até, né? Por isso que em algum momento eu cheguei e fiz algumas colocações. Então, eu acho que hoje, uma vamos dizer assim, dos grandes, o que seria perseguição e tal, eu acho que esse é um momento que a gente vive assim, né? Onde, se você não concorda com essa liberdade que eles vivem, você acaba sendo objeto direto, sabe, de ofensas. Ok. É verdade. Como você colocou aí, piadas indiretas, né? Como é que o crente reage? Aquilo que Pedro fala, né? Eu gosto muito da passagem do capítulo 3, quando ele diz que nós temos que santificar a Cristo. Santificar a Cristo, esse verbo lá, significa como se você colocasse Jesus no trono, né, do seu coração. Essa é mais ou menos a ideia, né? Santificar a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados. Como é que vocês observam esta passagem? O que seria, como é que a gente reage, seja essa situação que a Val colocou, ou uma outra que você tenha enfrentado, né? Como é que nós nos mantemos preparados? O que vocês acham?
a gente tem que responder sempre com mansidão, né? Com consciência das coisas. Eu tenho visto, posso falar uma coisa? Eu tenho visto entre os jovens, né? Jovens, eles acham que o evangelho é obsoleto, não serve mais, como se tivesse alguma coisa errada no evangelho. A gente vai ler Gênesis, e aí eles falam que começam a fazer perguntas sobre Gênesis, dizendo que tem alguma coisa errada ali. Então não crê. Mas de um outro modo, de um outro tempo, eles até usam até a Bíblia para confrontar a gente, né? E a gente tem que sempre ter esse entendimento de que a gente tem que ter muita paciência, não se irritar e tentar sempre responder com a mais calma possível. Eu tenho uma experiência daquele seu Edivaldo, e que ele veio aqui e ele, assim, Sim, ele quer a bênção de Deus, né? Ele quer a bênção de Deus para a família dele, mas ele não quer nada com Deus. Então isso é engraçado. E essa semana passada ele veio aí, eu confrontei ele com a palavra. A palavra diz isso. Não, eu sou um homem bom, eu não tenho vício, eu não fumo, eu não bebo. Eu falei, mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que Jesus é o único caminho. Então, o que parece que as pessoas, elas querem a bênção, mas elas não querem a palavra. Parece que é obsoleto para eles. Parece que a palavra não serve. Só serve de algum modo. Na hora da bênção serve. Mas na hora de assumir um compromisso com Deus, né? Que nem eu falei para ele, você tem que ter um compromisso com Deus. Se você quer a bênção, vamos conhecer esse Deus da bênção. Você não quer conhecer esse Deus, essa bênção que você está procurando? Ah, não, eu vou ver isso depois. Então, esse tipo de coisa, eu acho que está acontecendo muito. As pessoas, elas, sei lá, não sei o que acontece. As pessoas desacreditam da palavra, né? E a gente tem é que ter verdade. É mansidão verdade. e tentar. Eu falo sempre para ele, ó, a palavra diz assim, é dessa forma. E eu tenho sentido isso das pessoas, tá? Exatamente. Eles querem a bênção, mas não o Deus da bênção, né? Tá bem, Não querem compromisso com Deus. não quero trabalhar. Eu quero que Deus me abençoe, mas eu não quero compromisso com este Deus, né? De eu ter que andar conforme Ele quer que eu ande, né? E isso tem refletido, como você fala, muitas vezes, né, até no próprio povo de Deus, né? Não tem vivido essa realidade. Por quê? Porque não tem estado preparado, né? A preparação, né, que Pedro vai dizer aqui, com mansidão e temor, né, para saber como responder. O saber como responder é você responder conforme aquilo que está revelado na Bíblia, né? Então, quando eu apresento a Bíblia como o meu fundamento, né, a minha posição, eu preciso saber o que ela diz a respeito desse determinado assunto, né? Então, o estar preparado que Pedro coloca aqui é eu expor aquilo que a Bíblia fala, né? Então, esse grande desafio para todos nós, né, por exemplo, na escola bíblica dominical, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, quanto mais nós conhecemos o que Deus pensa a respeito de tal e tal assunto, aí eu não falo assim apenas uma questão de dessa maneira que eu penso, né? Mas dessa maneira que Deus pensa. Tá? É assim que a Bíblia apresenta. Ah, mas eu não creio na Bíblia. Bom, isso é uma decisão sua. E você vai responder por isso diante do Criador. Se a pessoa crê ou não crê, o problema é dela. Mas essa defesa, entre aspas, que nós fazemos, ela é feita com mansidão, com temor, ela é feita até um certo limite, onde não entra em contenda, né? Por exemplo, a Val falou do LGBT, né? Quando você pegar alguém para conversar, né? Ou alguém confrontar essa situação, você tem que dizer o que a Bíblia diz e deixar com Deus a responsabilidade. As costas de Deus, elas são largas. Então, você coloca para Deus a responsabilidade, porque é a Bíblia que está dizendo. Mas você faz isso com mansidão, né? Com temor, com amor à pessoa, né? Você é contra o comportamento dela, mas não contra a pessoa. A gente, às vezes, não divide essa questão, né?
Às vezes, quando a pessoa fala alguma coisa ou faz, a gente é contra a pessoa, mas nós somos contra o comportamento, somos contra o pecado dela. Mas a alma dela, nós temos que orar e pedir misericórdia de Deus, né? Então, Pedro vai mostrar para nós essa realidade. Nós estamos sendo preparados pelo Espírito. Travou. Voltei? Voltou. Tá fraquinho, tá caindo muito. Voltei, né? Voltou. Foi minha primeira caída hoje, hein? Talvez eu não vá na igreja hoje à noite. Muito bem. Voltando a falar sério. Então, eu entendo que muitos cristãos, né, não estão sabendo reagir às pressões que o mundo tenta colocar sobre nós. Então, essa preparação é uma preparação espiritual, emocional, racional. Nossa fé é racional, né? Então, é um grande desafio, porque se você comparar um pouquinho com Pedro, o que estava acontecendo? Eles estavam desprezando essa realidade. Eles estavam deixando de lado essa distinção. E hoje, né, o grande desafio é você distinguir pelo comportamento, pela maneira de viver, pelas atitudes, pela palavra da pessoa, se ela é crente ou não é crente. Tempos atrás, né, isso quando eu me converti, eu lembro que alguém falava assim que o crente era visto mais assim, você via uma pessoa com uma Bíblia debaixo do braço, bom, isso aí é crente, né? Hoje em dia tem tantos assim, né, de que às vezes não há uma distinção entre quem é crente, cristão, crente sério com Deus, e quem não é, né? Então, acho que é um grande desafio para nós pensarmos um pouco sobre isso e como é que é a minha vida, a minha realidade de vida face ao que eu enfrento. O grande segredo aqui de Pedro também, igual foi, nós olhamos para Tiago, é a minha reação. Como é que eu tenho reagido diante daquilo que eu enfrento? Seja no trabalho, seja no meu lar e seja na nossa igreja. Como é que eu tenho reagido? E eu quero que a gente pense um pouco nisso conforme a gente vai falando. Então ele termina a carta dizendo assim, olha, esse tipo de dificuldade, esse tipo de adversidade, esse tipo de sofrimento, esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Mantenham-se firmes, tá? Não passem sofrimento por serem malfeitores, não passem sofrimento por fazerem o que é errado, mas passem sofrimento por fazer o que é certo. Passem sofrimento pelo nome de Jesus Cristo. Se necessário for sofrer pelo nome de Jesus Cristo, pelo fato de você ser crente, você sofrer, sofra, porque essa é a verdadeira graça de Deus. Isso, queridos, muitas vezes não encaixa na nossa cabeça. O que nós mais queremos é sair fora do sofrimento. Nós não queremos passar a adversidade. O difícil para nós é discernir se eu estou passando a adversidade pelo fato de eu ser sério com a palavra ou se não é. Deixa eu dar um exemplo aqui. Essa semana, uma irmã mandou uma pergunta a respeito de Jó. Diz que a família dela
pensa da seguinte maneira: se eu estou sofrendo, é porque eu estou em pecado. Ok? Ela fala assim, lendo o livro de Jó, Jó era pecador, né? E a minha família pensa desta maneira, né? Se há um sofrimento, é porque há pecado. É assim, muitas vezes, que as pessoas pensam. Pedro vai dizer, e Jó também, que não é bem assim. Pedro vai dizer que se eu sofrer por conta do pecado, aí é uma questão séria. Mas eu devo estar sofrendo, né, por fazer o que é correto, por fazer o que é bom, né? E olhando para o livro de Jó, eu expliquei para ela, falei, olha, o livro de Jó, ele vai dizer exatamente o contrário. Ele vai mostrar que o sofrimento, muitas vezes, não tem a ver com o pecado, mas tem a ver com um propósito santo e perfeito de Deus. O livro de Jó vai mostrar que Jó não estava sofrendo porque ele tinha pecado, né? Então, o livro de Jó foi escrito, né, entre tantos propósitos, para mostrar exatamente isso, de que Deus está no controle de tudo e que ele tem propósitos, né, em meio ao sofrimento. E que nem sempre eu vou estar sofrendo porque eu estou em pecado. Tá? Por outro lado, eu não posso esquecer que existe isso também. Eu posso estar sofrendo por conta de pecado. E a Bíblia também tem fundamento para essa realidade. Tá bom? Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então vou seguir. Marcão, próximo slide, por favor, querido. Olha, evidentemente, o início da oposição e a oportunidade que essa oposição proveu para negligenciar o comportamento espiritual. O que estava acontecendo? Os cristãos estavam negligenciando o comportamento espiritual. Por isso que Pedro, ele passa então para orientar, né? Ele passa do assunto da salvação e dos privilégios, que ele fala nos primeiros capítulos da carta. Ele começa falando sobre a salvação e seus privilégios. Mas aí ele passa a questão da responsabilidade, né, da nossa submissão e para uma reação adequada. Por quê? Porque os cristãos estavam negligenciando o comportamento. Estavam deixando de lado. Tá? Estavam vivendo uma vida frouxa, uma vida medíocre, deixando de lado os princípios da palavra de Deus. Por isso que ele coloca lá no início, lá, né? Sede santos, porque eu sou santo. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Né? Então, essa realidade que Pedro coloca para nós lembrarmos. Né? Nós corremos o risco, assim como eles correram, né, de, por conta de uma pressão, como eu falei, negligenciar o comportamento espiritual. Deixa eu ouvir vocês. O tempo que nós estamos vivendo hoje, tá? Tentem aplicar isso para agora. O tempo que nós vivemos hoje, como é que seria uma negligência no nosso comportamento? O que hoje, diante de tudo que estamos vivendo, o que nós estamos deixando de fazer? Qual é a negligência no nosso comportamento por conta de toda a situação que a gente vive hoje, no presente? O que vocês acham?
Eu estou escrevendo tal que vocês falam. Eu escrevo até o silêncio. Eu acho que uma das negligências é de ler mais a palavra, de se chegar mais a Deus. Conforme nós lemos mais a palavra, mais nos achegamos a Deus e Deus vai nos modificando as coisas ruins e a gente vai se purificando mais e mais. Deixa eu fazer uma pergunta para o Edu e para todos. Qual é a pressão que a gente sofre e que temos deixado de ler a Bíblia, como você falou? Eu deixo de ler a Bíblia por quê? Qual é a pressão que eu sofro? No meu ver, a gente se deixa se levar pelas coisas do mundo, trabalho, até mesmo às vezes a gente coloca a família em cima de Deus e tem que ser abaixo, porque a gente vai trabalhar, chega cansado, você chega cansado em casa, às vezes a sua esposa, vamos até o mercado, a gente vai até o mercado, e você tem que dar audiência um pouco para o filho, e quando você vai ver, o sono já vem e você não lê a Bíblia. Se você não tem uma disciplina, um horário certo, para você estar lendo a palavra, você não lê. Legal. Eu queria que a gente fizesse este link, né? Eu deixo de fazer alguma coisa por conta desta pressão. Eu tenho que saber o que me pressiona, senão eu não identifico a razão. Deu para entender a minha pergunta? Deu. Legal. O que mais que a gente tem negligenciado por causa de? E aí, queridos? Nós não temos negligenciado nada? O que vocês acham? Vamos lá, pensa aí. Não vou responder, não. Vamos lá, Edson. Para com essa cara de filósofo. Pastor, Estou esperando. Tá, eu vou falar. Fale, Márcia. Então, eu acho que no caso, pelo fato de estar em isolamento, eu estou negligenciando estar buscando outras pessoas, encontrando com elas, tendo contato mais, né? Porque lendo a Bíblia e orando eu estou fazendo, mas não estou encontrando, estou bem isolada mesmo. E às vezes posso, né, entrar em contato pela internet, porque tem pessoas que tá difícil. Mesmo pela internet é complicado entrar em contato. Muito jóia, Márcia. Legal, exatamente isso. O que o Edu falou, o que a Márcia falou, é o também que vem à minha mente. A gente acaba deixando de se relacionar, né, por conta deste isolamento. Então, eu estou querendo dizer que vamos tentar trazer para o meu dia a dia, né, qual é a minha negligência. Né, eu tenho que aplicar a palavra ao meu dia a dia hoje, senão eu fico muito na teoria. Né? Eu coloquei para vocês aí, eles estavam negligenciando o comportamento espiritual. A pressão que os leitores de Pedro tinham não é a mesma pressão que nós temos hoje. Algumas são semelhantes, mas a maioria não. O contexto é outro. Né? Mas nós estamos negligenciando algumas coisas por conta de uma pressão. A Márcia colocou aí, eu coloquei assim, o que nós negligenciamos? Um contato maior com as pessoas. E qual é a pressão que eu sinto? É o isolamento. Então, por conta do isolamento, eu me desculpo, né? E há uma desculpa no meu coração de que eu não posso me relacionar com maior intensidade. Tá? Mas a gente sabe que isso não é exatamente a verdade. A gente pode fazer mais, a gente pode fazer alguma coisa. Nós podemos não ser tão negligentes. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Mas legal.
Legal o que vocês falaram. Mais alguém? Então, pastor, eu penso assim, né? Eu concordo com o que o Edu falou, né? Eu acho que está fechado aqui. Está ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Sim. Ah, estava fechado. Então, eu concordo com aquilo que o Edu falou, na questão de manter aquela disciplina, né? Do esforço que nós temos que fazer e de manter a disciplina naquele devocional, né, da leitura da palavra, tirar um tempo específico para a leitura da palavra, para a oração, porque a gente percebe que quando você mantém essa disciplina da leitura da palavra e da oração, Deus sempre envia pessoas ou oportunidades para o exercício daquilo que você vem fazendo. Da palavra, né, e da oração. Por que eu estou falando isso? Porque, mesmo no isolamento social, você tem aqueles momentos, no meu caso não, porque, assim, eu trabalho, eu continuo trabalhando, a minha rotina de trabalho não mudou. E Deus tem me oportunizado esse momento de muita dor, né, que estamos passando, das pessoas, né, virem lá no meu trabalho, por exemplo, né, falar de alguém da família que está com Covid, que está internado, ou algum parente, ou algum amigo, né, a perda de pessoas, e eu dizer para ela, né, além do acolhimento, com ela naquele momento de dor, é a oportunidade que eu tenho de falar do amor de Deus, da palavra de Deus, mesmo no ambiente de trabalho, a gente sempre tem, vamos dizer assim, nesse momento é um momento em que se ignora, né, todo o trabalho, para às vezes um relatório que está fazendo, e levanta para acolher essa pessoa, para falar para essa pessoa que que está orando por ela, que irá colocar o nome desse parente no grupo de oração da igreja, pastor para orar também, e essa pessoa se sente tão acolhida, ela se sente tão mais fortalecida e consolada, né? E conforme ela tem uma novidade, ou você pergunta para ela como está essa pessoa, se você demonstra a preocupação que você tem com a causa dela, com a preocupação dela, com a dor dela, isso aproxima mais ela de Deus, aproxima mais ela da fé, mesmo que ela não seja cristã, né, que ela seja espírita, ou que ela seja, mesmo que ela não tenha religião, como já aconteceu, né, de eu trabalhar com pessoas que se declaram ateia, mas por toda uma situação que ela viveu, eu tive ali a oportunidade com ela, que Deus preparou, só estava nós duas ali, e ela chegou, né, tão aflita, e ali eu pude falar do cuidado de Deus com a vida dela, né, e do amor dele para com ela, e a partir dali ela começou a me olhar com um jeito diferente, né, ela quando outras pessoas faziam chacota ou coisa do tipo, ela já se mantinha, né, sempre respeitosa, né, sempre respeitosa. Então, eu acho que quando você lê a palavra, quando você faz essa leitura da palavra, e você está em oração, em comunhão com Deus, Deus vai preparar as oportunidades e vai enviar as pessoas que Ele quer que você assista, pelo menos naquele momento. E dali eu acho que Deus toma conta do resto. Era só isso que eu queria. Eu acho que é importante por isso. Eu acho que é importante por isso. Eu sempre penso, eu estava lendo aqui, né, em Pedro, eu gosto muito do livro de Pedro, e no capítulo 3, nos versos 11 e 12, ele fala dessa coisa do cristão ter paz com todos, né? Mesmo, às vezes, num ambiente hostil de trabalho ou com pessoas hostis, se você mantém essa paz, Deus vai usar você, às vezes, para levar a paz para essa pessoa que muitas vezes se mostra hostil com você. Nunca foi o meu caso de alguém ser hostil comigo. Nunca alguém foi hostil no meu trabalho comigo, assim, hostil diretamente. Mas, mesmo aqueles que a gente pensa diferente, a gente buscar ter paz e ter uma relação social com essa pessoa de muita paz mesmo.
para que na oportunidade que ela se veja em perigo, ou aflita, ou com mal maior, ela ter abertura, você ter abertura com ela e ela com você para trocar, sabe, esse apoio e esse acolhimento, essa troca. É verdade. Busque a paz com todos, né? E empenhe-se por alcançá-la. Muito legal. Acho que a pressão, que muitas vezes, aí o que a Val compartilhou, né? A pressão que ela sofria é algo meio do coração, né? Eu estou no trabalho, talvez não teria tempo para poder abençoar a vida, né, daquele que precisa, e ela tem compartilhado que tem reagido de maneira correta, né? Ela tem procurado compartilhar o evangelho em meio a essa situação. A pressão, muitas vezes, não é nem uma pressão externa, às vezes é uma pressão interna, né? A pressão interna é eu achar que agora não quero, agora não tenho tempo, eu estou trabalhando, aqui não é o momento, né? E isso às vezes é uma pressão interna, nem tanto externa, né? Mas é legal saber que nós temos procurado reagir de maneira correta, né? As pressões que nós sentimos, nós sofremos, são diferentes, mas todos nós sofremos alguma pressão para negligenciar o nosso comportamento espiritual. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Senão eu passo para frente. Cíntia, Vanete, Valmir, Edson. Então vamos lá, vamos seguir. O propósito. Encorajar o viver cristão que honra a Deus no meio da oposição. Queridos, eu quero destacar isso aí, não porque honrar a Deus no meio da tranquilidade seja mais fácil, mas normalmente é assim que acontece. Nós somos pecadores e às vezes nós esquecemos disso, né? Que honrar a Deus quando tudo está bem é em tese mais fácil, mas honrar a Deus no meio da oposição é mais difícil. Refletindo sobre as reações exigidas pela vocação celestial do crente. Por que eu falo isso? Vocês concordam comigo que quando a gente ouve um irmão, uma irmã, um missionário, uma missionária que vive numa região de pressão, quando vive numa região em que ele pode morrer se ele declarar que é cristão, nós ficamos emocionados, nós ficamos, sabe, com o coração ardente por ouvir o testemunho de alguém assim. Não é assim com a gente? Digam para mim. Não é assim? Sim. Por quê? Porque a gente sabe que honrar ao Senhor no meio dessa situação é muito difícil. Quando você olha para passagens bíblicas, né? Por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vai ser lançado no fogo, e ele fala assim, ó, meu amigo, quer mandar para lá? Manda, mas eu não vou voltar atrás. A gente fica emocionado. Por quê? Porque a gente sabe que não é fácil no meio da pressão. Então, o nosso viver, né, tem que honrar ao Senhor em todo lugar, é claro. Mas quando é no meio de uma oposição, Deus é mais glorificado. Porque nós estamos reagindo e mostrando, né, essa vocação que nós temos, a vocação celestial. Muito bem, frase-chave, né? A gente poderia colocar duas, né? Dois aspectos, sofrimento e consolação, e esperança em meio ao sofrimento. Do jeito que nós estamos vivendo hoje, na situação que a gente vive hoje, por conta de real sofrimento, todos nós
conhecemos, né, ou ouvimos sobre pessoas que estão perdendo parentes, amigos, familiares por conta da pandemia. Então, essa esperança que nós podemos oferecer, o que a palavra de Deus oferece em meio ao sofrimento, ela é fundamental, né? Por isso é importante nós conhecermos aquilo que a Bíblia diz, para que a gente possa oferecer uma verdadeira esperança. Versículo-chave, eu acho que nós já lemos, ou acho que não. O 12 e 13, eu vou ler de novo. 4, 12 e 13. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Pergunta. Presta atenção na pergunta. É muito difícil a pergunta. O que vocês acham que é esse fogo ardente? As dificuldades, pastor? Ok. Legal. O fogo ardente lá era o sofrimento que eles estavam enfrentando. As adversidades, né? As adversidades. Né? E percebe que ele usa uma expressão bem forte, né? Fogo ardente. Se a gente falar adversidade, até a gente fala assim, isso todo mundo enfrenta, né? Mas ele coloca uma expressão bem dura, né? Fogo ardente. Então era realmente um sofrimento bem grande. Agora, pensem comigo, ele coloca um sofrimento bem grande e ele faz uma comparação com o sofrimento de Cristo. Né? Porque ele fala coparticipante do sofrimento de Cristo. Então, o sofrimento de Cristo foi enorme. O nosso não é comparado. Mas ele quer dizer que, assim como Cristo sofreu, nós também somos coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que a gente possa também participar da glória de Cristo. Então, percebe que há uma ligação entre essa realidade, né, de que o crente sério com a palavra, né, ele vai, em alguns momentos da sua vida, passar por sofrimentos que têm a ver com uma própria realidade do dia a dia, mas ele vai sofrer também pelo nome de Jesus Cristo, pelo fato de ser crente sério com a palavra. Ele não vai abrir mão de valores, ele não vai abrir mão de princípios, e quando ele faz isso, ele irá participar da glória de Jesus Cristo. Se nós não fizermos isso, se nós negligenciarmos, é aquilo que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de Deus. Então, se eu não encarar a realidade de, se necessário for, sofrer, passar a adversidade pelo nome de Jesus Cristo, em procurar nunca abrir mão dos valores da Bíblia, Pedro especialmente fala dessa esperança de que um dia nós também participaremos da revelação da sua glória.
Em outras palavras, é isso que eu falei, né? Olha, se você não negar a Jesus agora, diante de pressão, diante daquilo que o mundo pode levar você para o lado errado, você vai participar da glória de Jesus Cristo. Deu para entender? Muito bem. Vamos seguir então, Marcão, por favor. Deixa eu ler 2 slides com vocês, tá aí, só para a gente entender um pouco mais o contexto de Pedro. Então, dá para vocês lerem aí? Dá para ler? Sim? No fim da década de 60, da nossa época, né, os cristãos já haviam se separado do judaísmo. Eles eram reconhecidos como um grupo diferente. A sua firme convicção em um Deus invisível e num Cristo ressurreto ditava a suspeita e o desprezo do público, enquanto as suas afirmações acerca do julgamento futuro e da subversão do mundo existente davam origem ao mal-entendido e ódio. A reação contra os cristãos em Roma no tempo de Nero foi o produto dessa antipatia popular. Antes de passar por outro slide, deixa eu tentar explicar isso aqui. Deixa lá, mano. Volta um pouquinho, por favor, Marcão. Marcão, volta para aquele slide, por gente, antes de passar para este. Isso, obrigado. Deixa eu tentar explicar um pouquinho isso aí. A convicção num Deus invisível e em Cristo ressurreto era totalmente contrária à realidade do que o mundo vivia. Por quê? Porque o Deus para eles era César, ou Nero, ou quem era o imperador da época. Então eles declaravam, eles anunciavam um Deus invisível e um Cristo que havia ressuscitado. E também eles afirmavam a questão do julgamento. E isto, para com as pessoas, se você anunciar, e vocês sabem disso, né? Geralmente a reação das pessoas não é boa quando você fala assim, olha, Jaime, você um dia vai ser julgado. Se a pessoa é incrédula, fala, um dia você vai encontrar-se com o Criador. E essa vida sua hoje vai ser julgada, e a Bíblia fala de um julgamento que é o inferno, que é a separação total de Deus. Se você fala isso hoje para alguém, de uma certa maneira você vai sofrer uma certa retaliação. Não vão gostar do que você fala. Na época era a mesma coisa. Eles afirmavam de um julgamento e falavam também da subversão do mundo, isto é, olha, se você falar para as pessoas, o mundo que a gente vive hoje não presta, querido. O mundo que a gente vive hoje jaz no maligno. O mundo que nós vivemos hoje não te oferece nada. Ou, pelo contrário, te oferece um monte de coisa que não presta. Então, quando você fala isso com as pessoas, gera um pouco de ódio das pessoas para nós. Por quê? Porque vão pensar assim, você acha que você é o certo. Você acha que o que você crê é a única coisa que é verdade. E coisas do gênero. Então, os cristãos na época já viviam essa realidade. Isso na época de 60. Tá bom? Nós vamos chegar numa situação que vocês conhecem a história, quando vai entrar lá na época de Constantino. Aí parece que a situação muda. Tá bom? O segundo, Marcão, por favor.
O outro slide, querido. Já coloquei aqui, está demorando para ir. Ah, ok. Então eu vou lendo aqui no meu e vocês vão só ouvindo. Quando as igrejas... Ah, veio, Marcão. Quando as igrejas começaram a perceber esta mudança de atitude, sentiram-se apreensivas quanto ao que lhes poderia suceder. Era-lhes impossível organizar a resistência, porque se elas procedessem assim, elas iriam violar o próprio princípio da obediência pacífica ao governo e dariam oportunidade para novas acusações. Enfrentariam a extinção? Qual seria o resultado? As brutalidades de Nero seriam retidas nas províncias romanas? O que quer dizer isto? Quando elas começaram a perceber essa questão do ódio, essa questão da reação das pessoas e do governo, o que poderia acontecer com a igreja da época? Elas poderiam ser extintas, poderiam tentar acabar com a igreja. Essa foi uma apreensão lá na década de 60. E continuou assim até uma época de 313. 300 anos depois, na época de Constantino. Quem já leu sobre Constantino e pode me falar? Quem já leu alguma coisa e sabe o que aconteceu? Alguém entre nós sabe? Ninguém? Ninguém sabe dizer o que aconteceu? Quem já leu a respeito na época do imperador Constantino? Ninguém, pelo jeito. Muito bem. Nessa época, com o imperador Constantino, a igreja, pela realidade de que parece que Constantino se converteu, ele teve uma visão numa guerra, numa ponte, ele viu do outro lado da ponte, né, uma cruz, uma espada, como se fosse Jesus Cristo, e ele aparentemente, ou de verdade, não sei, os estudiosos são meio reticentes, mas aparentemente Constantino se converte. E ele era o imperador, 313. E ele faz um chamado Edito de Milão. E ele declara que o cristianismo faz parte do Estado. Aí, a igreja não é mais perseguida. A igreja não sofre mais oposição. A igreja passa a fazer parte do Estado. E, para mim, tá, uma opinião pessoal, né? Para mim, isto foi uma alavanca para essa realidade de uma mistura entre igreja e sociedade, igreja e mundo, que vem até hoje. Isso é uma opinião pessoal, tá? Porque mesmo que ele tenha se convertido, a igreja não se separou do Estado. E não é possível haver essa mistura, tá? Mas o que eu quero dizer é que, por conta dessa realidade, aí parece que este medo, ele não existiu mais. Porque não havia mais o medo de ser extinta a igreja, ainda que a gente saiba que a igreja nunca vai ser extinta. Ok? Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 16, né? E depois no 18 ele repete, de que as portas do inferno nunca iriam prevalecer sobre a igreja. Então a igreja nunca vai ser extinta, tá? Porque a igreja é de Jesus. Tá? Mas havia uma apreensão no meio daquele povo. Tá? Imaginem hoje, isso já aconteceu um tempo atrás, um tempo bem recente atrás, já aconteceu alguma coisa dizendo assim, vão fechar as igrejas. Vocês lembram disso? Um passado bem presente nosso, bem recente nosso aqui, houve essa movimentação.
né, o comunismo ou qualquer outra coisa, né, vão fechar as igrejas, né? Mas isso não vai acontecer. Eu creio porque a Bíblia diz que não vai acontecer. Tá? Mas a igreja vai sofrer perseguição. A igreja vai sofrer oposição. Mas nunca vai ser destruída. Nunca vai ser fechada. Tá? Mas eu queria destacar isso aqui para nós, porque na época em que a carta foi escrita, havia esta certa apreensão no meio dos crentes. E que isso acontece com a gente também. Imagina se hoje começasse um movimento aí, né, no país ou no mundo, qualquer coisa assim, dizendo que as igrejas seriam fechadas. O que vocês acham que os crentes iriam pensar? Como é que nós reagiríamos? O que vocês acham? A gente ia reagir com coragem? Ou a igreja, de uma maneira geral, né, iria temer? O que vocês acham? Quero ouvir vocês. Quero ouvir quem não ouviu ainda. Vocês estão me ouvindo bem? Faz com o dedinho assim. Estão me ouvindo? Então, cadê vocês? O que vocês acham? Como é que a igreja em geral, né, a igreja em geral, iria reagir se houvesse esse tipo de, enfim, de enfrentamento? Aqui, pastor, Fale, Fernando. aqui no Brasil ia ser complicado, porque nós não temos essa cultura de perseguição. E nós já estamos vendo o esvaziamento da igreja sem perseguição. A gente não tiver perseguição. Porque, na verdade, as igrejas estão se esvaziando por essa comodidade que hoje as pessoas, por isso é muito que a igreja está tendo já nesse século, né? E às vezes não é nem sobre perseguição ou oposição, às vezes são nós mesmos que estamos nos acomodando com essa falta de perseguição. E então a igreja está se acomodando, não está mais evangelizando, não está mais devocional, quase não tem mais nas igrejas, conversando com as pessoas sobre devocional, elas sempre dizem que né, não estou mais não lendo muito a Bíblia, anos desculpas, né? Então acho que a igreja no Brasil não está preparada para pessoas que não, talvez ela fecharia, sabe? No meu ponto de vista, talvez teria poucos, mas fecharia. Ok. Muito legal. Alguém mais quer comentar? Eu concordo com o que o Fernando falou, mas não só por essa acomodação frente à falta, né, de perseguição, mas também relacionado à falta de conhecimento de vida com Deus. Nós vivemos tempos, uma geração, pode-se dizer assim, muito fraca com relação à firmeza doutrinária, à firmeza, à convicção bíblica, com relação à fé também. Então, eu acho que se acovardaria e fechariam as portas. Eu também acho. Também acho dessa forma também, pastor. Até porque a gente vê muitas pessoas buscando o que o coração quer, não o que a Bíblia diz. Legal. Não nessa época exata agora da pandemia que estamos vivendo, mas há pelo menos 1 ano e meio atrás, antes de começar a pandemia e tudo, por exemplo, a igreja na China, ela crescia muito por conta da perseguição. É interessante, parece meio contraditório, mas é assim que acontecia. A igreja cresceu mais durante a perseguição do que em épocas de paz. E a gente olha, quando você lê o livro de Atos, faça essa leitura do livro de Atos. Levo aqui um desafio para vocês.
Leiam o livro de Atos e vocês vão perceber que havia uma oposição interna e havia uma oposição externa. Leiam o livro de Atos e vão destacando, toda vez que há o texto fala assim, a igreja sofria oposição tal, logo depois do final do texto vai falar assim, e a igreja crescia em número. Podem ler. Leiam lá, bem devagar, e vocês vão identificar que todas as vezes que havia uma oposição, a igreja crescia. Seja uma oposição interna, né, aquela passagem lá de Atos capítulo 5, a passagem Ananias e Safira, seja uma oposição externa. Leiam e vocês vão perceber isso. Muito bem. Posso seguir aqui? Falta um pouquinho para terminar nossa aula e eu queria deixar um desafio. Quando Pedro escreveu esta carta, estava ele levando os seus leitores a não se envergonharem como cristãos. Como isso é atual hoje. Todos deveriam suportar as suas provações tão corajosamente quanto possível. A palavra sofrimento aparece 15 vezes. Nós temos 5 capítulos. Então, na média, a cada capítulo, 3 vezes, ele fala de sofrimento. Agora, vamos ser sinceros aqui, né? Quem é que gosta de uma mensagem dessa? Nenhum de nós. Né? Nenhum de nós gosta de pensar, de falar sobre sofrimento. Como, não sei quem foi que falou da bênção, acho que foi o Edu, né? Se você quer falar de bênção, de coisa boa, isso atrai muita gente. Agora, se você vai falar de dificuldade, de adversidade, de sofrimento, é uma mensagem que poucos gostam. Ok? Mas essa é a realidade da palavra de Deus e essa é a realidade da nossa vida. Vocês lembram lá? Vocês estão lendo Jó, né? Nós estamos lendo Jó. Alguém lembra o que diz Jó 5:7? O que diz Jó 5:7? No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas vão para cima. Vendo? Então, desde que nós nascemos, o pecado já traz problemas para nós. Nós vivemos num mundo caído, a nossa natureza é pecaminosa. Então, Jó já fala que o homem nasceu para dificuldades, para adversidade, por conta do pecado. Então, o coração deles para Deus vai ser mais fácil de colocar a palavra de Deus. Pastor? Eles vêm da vida dos pais, tentando honrar Deus. Quem está falando aqui? Eu não entendi. Mas o coração deles É a dona Luciane, falando com a dona Miriam. Dona Luciana? Dona Luciane falando com a dona... a Lu falando com a minha esposa? Isso. Entendi. É que estamos aqui, né? Legal. Pastor, já que você está em Jó aí, você comentou do capítulo 5, o 3 no 5,
ele fala, eu mesmo já vi o insensato lançar raízes. Aí um pouquinho antes ele fala, o ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi o insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Essas raízes aqui quer dizer o quê? O que ele construiu, o que ele tem? Perdão, você está aonde? Você está em Jó? Em Jó. Jó capítulo 5. No capítulo 5. Isso, que o senhor comentou de Jó, e nesse capítulo 5 aí, quando a gente estava lendo... Bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas Isso. logo declarei maldita a sua habitação. A tua dúvida é? Essas raízes aí é o quê? Quer dizer o quê? No caso aqui dos amigos de Jó, é a experiência que ele tinha. A experiência de Bildade, Zofar e Elifaz era aquilo que estava dizendo para ele que o que eles falavam, eles tinham razão. Então, o Jó está dizendo aí no livro que essas experiências que estavam confrontando Jó com o pecado era loucura. Por quê? Porque Jó não estava em pecado, mas eles achavam que o fato do sofrimento de Jó era porque ele tinha pecado. Então, rapaz, você precisa se confessar, você precisa dizer o que você fez. Então, Jó está dizendo assim, olha, isso é loucura, né? A experiência dos três amigos, né, à luz da palavra, né, era as raízes que eles tinham. Eram as experiências, o conhecimento que os três amigos de Jó tinham, né, eram as suas raízes. E, portanto, loucura à luz da palavra de Deus. Legal. Muito bem. Bom, nosso horário chegou ao final, são 11h30, mas eu queria deixar aí para vocês uma tarefinha bem simples. Talvez a gente vai voltar, eu quero compartilhar um pouquinho mais em Pedro a semana que vem, e aí depois entrar em 2 Pedro. Mas eu queria deixar um desafio, que é o texto, né? Um texto muito difícil de Pedro, talvez para alguns o texto mais difícil do Novo Testamento, que é o texto que fala sobre Jesus, aonde ele foi pregar o Evangelho. Ele desceu ao mundo dos mortos, e eu quero olhar com vocês para esse texto, mas eu quero que vocês deem uma pesquisadinha. Lá no capítulo 3, dos versos 18 até o 22. Primeira Pedro 3, 18 a 22. Ok? Nesse próprio material que eu enviei, ali tem as posições. Mas eu queria que vocês, como eu falei no desafio bíblico, eu queria que vocês não fossem tipo para Dr. Google e fizessem a pesquisa, né? No material que vocês têm, livro que vocês têm, eu quero que vocês deem uma pesquisadinha e dê uma ideia, uma opinião. No final deste material, lá tem 3 posições. Nesse material, eu já deixei as 3 posições. Aí eu queria que vocês dessem uma estudada e opinassem, olha, a minha ideia é essa, eu concordo com essa linha de pensamento. Por exemplo, deixa eu descer lá, Marcão, desce para mim lá, Que página? no slide 11. Slide 11.
dá uma olhadinha aí para vocês, para frente aí pro. Tá vendo, ó? Tem primeira linha de interpretação. OK? Estão vendo? Depois tem uma segunda linha. Próximo slide, Marcão, por gentileza. Segunda linha de interpretação. E tem uma terceira linha de interpretação. Isso. Essa é a terceira linha. Dá uma lida, comparem os textos, tá? A grande pergunta aí que eu quero fazer para vocês é: quem são os espíritos para quem Jesus fez essa proclamação? Quando e como tal proclamação foi feita? Qual foi o conteúdo da proclamação? E aí vocês dão uma olhadinha nas 3 linhas que eu coloquei para vocês, dá uma estudada, e a semana que vem vocês dão a sua opinião. Essas perguntas que eu fiz estão no slide 10, tá bom? Então, do slide 10 em diante, vocês têm as perguntas que eu acabei de falar. Quem são os espíritos? Quando que Jesus proclamou? Qual foi o conteúdo da proclamação? Então, vocês têm tudo aí. Ó, tem as perguntas aí que o Marcos colocou, tá vendo? Que eu acabei de falar. Então, tem as perguntas e depois as 3 linhas de interpretação. Eu quero que vocês deem uma estudada e eu quero que vocês deem uma opinião. Tudo bem? Eu estou tirando uma foto para saber quem que estava na aula. Esses slides você mandou para onde, pastor? Para o Zap, para o grupo da igreja. Só que está lá para cima, está lá no dia 10, tá? Fazem 2 semanas. Tranquilo. Tem que subir lá. Tranquilo, obrigado. Deu para entender a questão? A perguntinha, deu para entender? Então tá bom. O silêncio significa que todo mundo entendeu. Ok, vamos orar. Encerrar a nossa aula. Alguém tem algum motivo especial de oração aí? Quer compartilhar algum motivo de oração para hoje? Então, olha, queridos, eu vou colocar no grupo da igreja, daqui a pouquinho, o segundo desafio bíblico. Tá bom? E aí, se você estiver interessado em estudar, vamos ver se você responde até a noite. Se responder até a noite, na igreja, eu dou o chocolate. Tá bom? Já mandei para a Cíntia o gabarito. E aí, no culto, eu vou receber dela o chocolate. E não entregar. Viu, Edson? Por favor, compre para sua esposa ali no Super X, para ela entregar para mim. Vamos orar para encerrar, queridos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse tempo tão especial. Creio que para mim e para os meus irmãos tem sido um tempo muito proveitoso, muito especial. Obrigado pela participação. Obrigado, Senhor, por podermos aplicar a Tua palavra ao nosso presente, ao nosso dia a dia, à minha vida hoje. Rogo, Senhor, a Tua bênção nessa tarde,
haja um tempo muito especial de família e permita, Deus, que hoje à noite, uma vez mais, sejamos reunidos como igreja para adorar e cultuar o teu santo e maravilhoso nome. Oro agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom Valeu, domingo. queridos. Beijo no coração de todos. Obrigado, dia a Marcão, todos. mais uma vez.